A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui novamente para transmitir a escola dominical. Nós hoje não estamos no templo devido a ser Dia das Mães e tivemos alguns outros contratempos, né? E hoje nós vamos estar estudando a lição número 5, que é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo, tá? O texto áureo, né, nos fala: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu amor, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. O texto áureo se encontra em Efésios, né, 2, do 4 ao 5. No texto áureo aqui ele está falando do amor, da misericórdia de Deus, né? E que ele nos vivificou junto com Cristo. E a verdade prática por meio das maravilhosas graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Aqui também já é um resumo quase da nossa lição, né? Que graças a Deus nós fomos libertos, salvos do pecado, né? E com isso recebemos as bênçãos espirituais. Ele nos tirou das trevas e nos levou para o reino da luz. Amém, meus amados. Pastor, o senhor queria fazer uma oração para nós começarmos aqui o estudo? O senhor me Sim, perdoe que eu não fiz a oração. com certeza. Vamos orar. Aproveitando que vamos orar também, né? Orar aí pelas todas as mães aí que hoje está Amém. sendo comemorado os Dias das Mães. Então fica aqui os nossos parabéns aqui da Escola Bíblica Dominical para todas as mães aí do mundo, né? E aquelas que estão nos assistindo aí também, tá bom? Senhor Deus, o nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por este momento, Em poder nome de estar aqui na tua Jesus. presença. Primeiramente para te adorar, Senhor. Primeiramente para agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso, por esse dia que o Senhor Deus fez. Por estarmos Amém. agora ocupando, Senhor, o espaço das nossas casas para ser um Glória a pedacinho Deus. do céu, onde a presença do Senhor vai estar conosco. Também oramos agora por todas as mães que têm sido guerreiras, que têm sido mulheres valentes, aquelas a qual não têm arredado o pé, Senhor, mas têm enfrentado as lutas, as dificuldades e têm vencido. Eu te peço a todas as bênçãos, tanto materiais como os espirituais, para todas as mães agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. A É, lei... só, só Sim, ressaltando pode falar. aqui, aos irmãos que estão nos assistindo, né? Nós estamos em estudos improvisados, ainda não temos o nosso, que futuramente vamos ter, né, Wellington? Amém, em nome de Mas Jesus. então, pode ser que ocorra algum barulho de alguém falando, talvez um cachorro latindo, né? Mas isso faz parte, tá bom? Então, eu quero que você acompanhe a Escola Bíblica Dominical, tá bom? Amém. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 2, do 1 ao 10. Quem tiver a Bíblia em casa aí ou a revista para nos acompanhar, tá bom, meus amados? Vou estar lendo aqui já. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Paulo está confirmando aqui. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura
sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Pastor, antes de nós começarmos esse estudo, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o capítulo 2, o que ele está querendo mostrar para nós, né? E o que ele quis mostrar o que Paulo quis dizer para os irmãos lá em Efésios. Amém. Nós estamos, então, dando início aí à nossa introdução, e eu lembro que na lição passada nós fizemos aí uma análise, né? Até surgiu a pergunta que nós observamos ao estudar aí o Efésios, a gente percebe o carinho, o grande carinho, o amor que o apóstolo Paulo dele, né, com os irmãos ali de Éfeso, né? E nós detectamos que todo esse amor devotado a eles, porque Paulo foi o fundador daquela igreja, né? E quando ele chega ali naquela cidade, ele fica um espaço de tempo de aproximadamente 3 anos ali fazendo uma obra para Deus, e ele faz ali um grande trabalho, né? Éfeso é como uma cidade portuária, próspera, mas que era uma cidade aprofundada dentro da idolatria, né? Tudo que se fazia ali era em dedicação à deusa Diana. Então a gente percebeu esse amor, esse carinho dele com a igreja de Éfeso. E agora o capítulo 2 vai praticamente mostrar aqui para nós, né, como se fosse um período de transição. O que é isso? Vai mostra, né, como os gentios, né, eles passam aqui do paganismo, certo? Para as alturas excelsas do conhecimento do cristianismo. Então, o capítulo 2 vai mostrar para nós esse período de transição. É o povo saindo do paganismo, ou seja, saindo daquela velha natureza, né, deixando a velha vida e assumindo uma nova vida em Cristo. Tá bom? É isso Amém. aí. Nós vamos entrar entrando aqui, então, agora na lição, no tópico 1. A antiga natureza mortes em ofensas e em pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos, por natureza, filhos da ira. A expressão, né, pastor, mortos em ofensas e pecados, são duas palavras, né? Mas o que significa? Significa que espiritualmente estávamos mortos. Nós estávamos mortos e perdidos. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessas duas palavras que Paulo coloca aqui nesse versículo, que é mortos em ofensas e pecado. Amém. Então, essa era a nossa condição, era a condição dos irmãos de Efésios e todos nós, né, que outrora andávamos desgarrados, nós andávamos mortos no pecado. Então, essa palavra, ela é para os dias de hoje também, certo? Nós aprendemos aqui que todas essas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, tá? Ela ainda anda, tá bom? Ela ainda está morta espiritualmente. É uma realidade, nós temos que falar. Sabemos que não sabemos do alcance, né? Onde chegará esse vídeo, quem irá ouvir, mas se de repente você já que está nos assistindo, tá? Ainda não tomou essa decisão de aceitar Cristo como Salvador, nessas condições, então, a pessoa ainda está morta no pecado, ainda está presa ainda nos laços, né, do inimigo. São coisas que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, ele vai dizer, na verdade, quando diz que mortos em ofensa e pecado, mostra a nossa condição anterior, né? A condição anterior para quem já aceitou a Cristo como Salvador. No caso de Éfeso, eles já estavam aí unidos com Cristo. Então, duas palavras aqui mostram o estado deplorável do passado. E a primeira palavra aqui é ofensa, né? Nós estávamos mortos em Sim. ofensa. E essa palavra, ela deriva do grego, e no grego ela é dita assim, parapípito, tá? Ou também parapiptoma, uma coisa assim, tá? Palavras no grego é difícil de se pronunciar. E o que significa essa palavra no grego? Ela significa o cair ao lado de, certo? Ela também significa perder o caminho, olha só, perder o caminho, fracassar. Então, de modo geral, significa um lapso moral, certo? Um lapso moral,
ou uma ofensa pelo qual a pessoa é responsável. Também ilustra aqui essa palavra como alguém que dá um passo em falso deliberadamente, tá? Então, tudo leva a crer que a ofensa, na verdade, é um passo em falso por querer, certo? É um passo falso sabendo do caminho do erro. Então, essa palavra ofensa traz esse sentido aí. Aqui no nosso estudo, eu separei alguns textos, mas você pode estar lendo aí na sua casa, tá? Aonde a palavra ofensa aparece aí. Por exemplo, nós temos em Mateus, capítulo 6, o verso 14, aonde está aparecendo essa frase aí no texto? Ofensas é o mesmo sentido, tá bom? Nós vamos ver essa palavra também em Romanos, no capítulo 5, do 15 ao 20, onde aparece a palavra ali, ofensa, no mesmo sentido, tá? No grego, tá? Por que a gente fala mesmo no grego? Porque o Antigo Testamento, né, ele foi escrito no hebraico e o Novo Testamento ele foi escrito no grego. Então, a necessidade de se explicar, né, no original grego, o que significa essa palavra, que é importante também. Por isso citamos aí a questão do grego, tá? E também Gálatas, né, 6:19, a gente vai ver uma palavra ali, ofensa, no mesmo sentido, e também Efésios, capítulo 2, versículo 1, Tiago 5:16. Então, existem outros, tá? Separamos aqui só alguns, tá? Que quando cita a palavra ofensa, tem o mesmo significado, o mesmo sentido, tá bom? Aí, então, quando nós percebemos que a ofensa é um passo em falso, a pessoa se desvia do caminho, eu separei um texto aqui que, por sinal, gosto muito desse texto. Provérbios, capítulo 14, verso 12, vai dizer assim, que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte, tá? Então, uma pessoa que está morta em ofensa, na verdade, ela está caminhando num caminho, mas esse caminho, né, o final dele é morte, a Bíblia diz, certo? Então, ela precisa, na verdade, quando a pessoa se converte, o que é a conversão? É um retorno, né? Você está caminhando aqui a uma direção, quando você converte, você faz um sentido oposto. Então, para a pessoa que está caminhando aí no caminho da morte, ela precisa se converter, ela precisa tomar um outro rumo na sua vida. Beleza? Amém. Outra coisa aqui é a palavra pecado, né? Porque o texto está nos dizendo que nós estávamos mortos em ofensas e em pecado, tá? A palavra pecado nós já estudamos aqui no comecinho, mas a gente vai citar de novo, tá? Dentre muitos significados que a palavra pecado tem, né? Um deles é amartia, né? Uma palavra grega também, tá? O qual descreve como aquele que erra o alvo, tá? E quando a gente estuda esse texto aqui, errar o alvo também por querer, certo? Tem pessoas que erram o alvo porque quer. Não é uma coisa Verdade. que fala, meu Deus, quando eu vi já estava lá, eu não sei o que aconteceu comigo, não. Isso aí é mentira de Satanás. Todo mundo que comete pecado, ele sabe, né, do erro. Às vezes a pessoa fala, não conhece a palavra, mas sabia que dentro de nós, em Romanos, vai falar que dentro de nós Deus colocou a lei dele dentro do nosso coração, que é a voz da consciência que nos acusa do que é certo e que é errado. Então, ninguém que peca diz assim, eu pequei sem saber, sem querer. Não. Então, por isso que traz o sentido de errar o alvo por querer, certo? Então, a amartia, né, é uma palavra grega, certo? Que tem o sentido de errar o alvo, tá? E, em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, certo? Então, como eu disse e volto a dizer, muitas pessoas ainda estão vivendo debaixo do pecado, e o amor de Jesus, né, o sacrifício na cruz do Calvário, foi para resgatar essas pessoas. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, né? E o pecado gerou a morte, tá? Então, por isso que as pessoas estão mortas, tá? Devido ao pecado. Tá certo, Wellington? Então, sim, pastor. E não existe aquilo lá, né, pastor? É um pecadinho leve, não é nada, É, não. Não, não existe isso aí, não.
Tem gente que Inclusive, comete o pecado sabendo que está pecando, sabendo que está fazendo exatamente, coisa errada, mas faz. Não, ninguém está vendo, Deus está vendo, meus Deus irmãos. está vendo, certo? E até uma musiquinha que as crianças cantam, né? Não existe pecadinho, pecadão, né? Tudo é pecado diante de Deus, certo? Então, e a intenção da nossa lição hoje é mostrar a realidade, né? Porque, na verdade, Wellington, todos nós estamos sujeitos ao erro, sujeitos ao pecado. A Bíblia Sim, diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Então, todos nós somos pecadores. Mas aprendemos na aula aí, acho que foi a segunda aula, que há uma diferença do pecador justificado, né? E aquele ímpio ainda que não passou pelo processo de justificação, porque nós não vamos ficar livres constantemente do pecado. Mas uma coisa quando somos regenerados, justificados, santificados por Deus, à medida do momento em que nós cometemos um pecado, né? Nós temos o Espírito Santo também que nos incomoda, então nós reconhecemos o nosso erro. Nós temos uma palavra na Bíblia, né? Lá na Epístola de João, que vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, temos um advogado para com o Pai, fiel e justo, que se chama Jesus Cristo, e ele é o que? A propiciação pelos nossos pecados. Então nós temos assim, nós temos a consciência de que nós somos pecadores redimidos, mas todas as vezes que cometemos o erro e quando nós nos dobramos diante de Deus, do Senhor e pedimos o perdão, e somos alcançados por Ele. Gosto muito também do texto de Provérbios, tá? Que vai dizer o seguinte, né? Aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará, mas aqueles que confessa e deixa alcança a misericórdia. E para fechar aqui, né, o Isaías 59, verso 1 e 2, vai dizer assim, que os ouvidos de Deus, né, não estão tapados para que não ouça as nossas orações, certo? Mas o que faz a divisão entre nós e Deus são os nossos próprios pecados. Amém, irmãos? sim. Então, que o Senhor Amém. nos conduza, né, nesse caminho santo, para que todas as vezes que pecarmos, a gente possa recorrer. Eu digo isso, sabe por quê? Porque existem pessoas que pecam, Wellington, e acham que está tudo bem. Acho que não tem necessidade de pedir perdão, que é assim mesmo, e pronto, acabou. Tá bom? É, tá Então, bom, pastor. dentro desse contexto aí. É, Peraí, só um minutinho. sim, Sim, agora nós vamos falar agora sobre o caminho, né? sim. Do pecado. Pode falar. Sim, então, no versículo 2 aqui ele está dizendo aqui, Paulo, né, que em outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, né? Eu queria que o senhor falasse a respeito desse príncipe da potestade do ar, porque, vamos dizer, tem muitas pessoas que pensam que é o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo, não é Deus, né? Esse príncipe aí é outro. Então, ele vai mostrar aqui alguns caminhos, né, em que as pessoas andam, né? Primeiro ele vai Sim, falar assim: andaste segundo o curso deste mundo, certo? certo. O que quer dizer isso? Andar segundo o curso deste mundo é andar nos costumes, né? Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, certo? Então, os costumes aqui, entenda que era o sistema mundano daquela época. E o sistema mundano daquela época, irmãos, né, como já vimos na carta de Paulo aos Efésios, era algo assim, né, bem grosseiro mesmo, né? Então, o costume eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais quais era a imoralidade, né, furto, mentira, certo? Que não está muito diferente dos dias de hoje, tá? É Então, por isso verdade. que essa palavra também ela serve para os dias de hoje, certo? Então, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, tá? O salvo em Cristo. Romanos, o capítulo 12, verso 1, verso 2, vai dizer assim: Sim. não vos conformeis, né, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, tá? Então, andar segundo o curso deste mundo, certo? É viver na prática
né, do sistema pecaminoso. Quando a gente fala assim do mundo, irmãos, nós não estamos falando do mundo cosmos, tá? O mundo, a natureza criada por Deus, não é isso. Quando falamos de mundo, falamos do sistema pecaminoso que rege o mundo, tá? Que foi entregue praticamente aí na mão de Satanás. Jesus falou: está aí o príncipe do mundo, desse mundo, né? O príncipe desse mundo é Satanás. Então, a primeira coisa que fala aqui é andar segundo o curso desse mundo, tá? Então, veja bem, nós não devemos relativizar o pecado, né? E muito menos ajustar-se à maneira de viver desse tempo. Malaquias, lá, né, no finalzinho do versículo, vai dizer que existe uma diferença entre os que servem a Deus e entre os que não servem, tá bom? Então, nós não podemos, certo, permitir estar na igreja e viver uma vida mundana ao mesmo tempo. Nós não vamos conseguir agradar a dois senhores. Tá bom, Hélio? Não, Então, é verdade. né? E aí vai dizer, então, né, a pergunta que você me fez, né? Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe da potestade do ar, né? Então, é como se fosse aqui um dominador, né? Esse título é uma alusão a Satanás, que exerce autoridades e poderes sobre o mal, tá? Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Olha só que interessante. Então, o príncipe da potestade do ar é um simbolismo, é uma alusão a Satanás com os seus adeptos, ok? Que, de uma certa forma, ele influencia nas atitudes e nos pensamentos. Fato importante que eu quero deixar destacado aqui é que Satanás, o diabo, ele não sabe o que você pensa. Esse atributo só a Deus pertence, certo? Mas ele induz as pessoas ao erro, ele induz as pessoas a pensarem. Olha que terrível é o Satanás, tá certo? Então, para ficar claro aí, certo? Esse príncipe da potestade do ar está se referindo à própria pessoa do Satanás. Satanás aí, certo? Eu queria destacar também, para ilustrar isso aqui, Efésios, né, capítulo 6, a partir do versículo 10, vai mostrar para nós essa classes, né, essa hierarquia que existe no reino das trevas, né? O Efésios, o capítulo 6, verso 10, vai dizer que nós devemos, né, fortalecer no Senhor, revestir do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas sim lutar contra potestades, é uma classe de demônio, contra principados, né, uma outra classe de demônio, contra as hostes espirituais da maldade que habita em regiões celestiais. Então veja bem que a nossa luta é contra o reino das trevas. Se a gente olhar grosso modo assim, parece até que é uma luta injusta. Quando a Bíblia fala que a minha luta não é contra a carne e contra o sangue, a minha luta não é contra o meu irmão, a minha luta não é contra o ser humano de carne e osso, a nossa luta é contra os principados. Mas é uma luta que, a grosso modo, quando você olha, parece que é injusta, porque você tem que lutar com quem você não vê, não é verdade? Sim, Mas parece só aos olhos, mas quando a gente estuda o texto, a gente vai ver que Deus, ele prepara para mim, para você e todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, uma armadura. Amém, irmãos? Para amém. quê? Para lutar e vencer, porque não adianta só lutar, lutar todo mundo luta. Nós temos que lutar e vencer, né? Quantas pessoas não Vencer, lutam, né? Nem todo que entra dentro de um ringue, né? Ele luta e ganha, né? Sempre tem um sim. vencedor. Mas nós vamos ser esse vencedor aí. A nossa Em luta nome de contra o reino Jesus. das trevas, nós lutamos e somos o quê? Mais que vencedores. Vencedores. Amém? Glória a Deus. Né? A Louvado seja batalha Deus. pode ser grande, a luta pode ser grande, mas no final sempre receberemos a vitória. Ó, um Sim, com cafezinho, hein? certeza. Tem que ter, não, tem que ter o cafezinho. Você não tá com café, não? Você quer um Não, golinho? opa, aqui acordaram, nem levantaram ainda, então não tem café. Meu Deus, mas tudo bem, né? A gente chega É, lá. Já deixei a garrafinha do meu lado aqui, porque eu gosto de um cafezinho também. Aos aqui, irmãos que estão.
Ué, daí para você aparece se tem alguém assistindo, não tem como você ver aí ou não? Sim, apareceu sim, tinha gente assistindo, depois saiu, depois eu Se tiver volto de alguém novo. aí do nome aí, você pode citar aí, dá um alô aí, amém? Então aí, se Amém. alguém está nos assistindo aí, cafezinho aí. Aqui, Maravilha. aqui nós só É. temos mães aqui na casa, pastor, e estão esperando café na cama. Meu Deus. Estão tudo, acho que É, esperando café na cama, eu acho. lá pro meio-dia chega, então. Brincadeira, brincadeira. Mas Amém, vamos meus lá. amados. Então, para encerrar esse tópico, né? A nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos Uhum. escravos e estávamos condenados à perdição e à morte. E agora aqui nós vamos entrar no segundo tópico, vivificados pela graça, né? Antes nós estávamos escravos e condenados à perdição e à morte eterna. Agora, por o ato de bondade e misericórdia de Deus, glória a Deus, estamos nós ainda mortos em pecado. Mas Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Aqui, Paulo destaca, né, no versículo 4, que ele fala: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Pastor, aqui ele está falando de dois atos divinos, de amor e de misericórdia. Né? Nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. O senhor gostaria de comentar, por favor, sobre Amém. esses dois tópicos? Amém. Então, alcançados pela graça, né? Olha só que interessante, né? Olha só como começa dizendo o texto. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a escrever os atos divinos de amor e misericórdia que alteraram, né, o quadro caótico da raça humana, certo? Então, o amor divino, né, através da sua graça, na verdade, pensa o Deus, criador dos céus e da terra, que criou, né, praticamente o ser humano para que pudesse adorar o seu nome. Então, alguém possa talvez perguntar por que Deus criou o ser humano na face da terra? Se ele já está lá no céu, com tudo lá. Então, Deus criou o ser humano aqui na face da terra para que adorasse o seu nome. Nós, eu, você, todos nós fomos criados por Deus, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, para que pudéssemos adorar o seu nome. Mas nós bem conhecemos a história, né? Que Adão e Eva pecaram, eles desobedeceram a ordem de Deus e entrou o pecado. Quando o pecado entrou também a morte, certo? Então, aquela criação, a Bíblia diz que o ser humano, né, o homem, é a coroa da criação de Deus. Então, a coroa da criação de Deus, depois que entrou o pecado no mundo, ele se arruinou de uma tal forma, né? Ele se separou da glória de Deus. Agora, você imagina Deus, né, olhando, né, para a sua criação. Aquele ser criado por Deus para adorar, agora entregue à idolatria, adorando pau, madeira, adorando bezerro, adorando animais, não é isso? Então, olha Deus olhando para essa situação, certo? Nós merecíamos a morte, meu amigo, né? Estávamos destinados para nós a morte, mas Deus, como Ele é rico em amor e misericórdia, Ele nos preparou, Ele nos deu uma chance. Se tem uma coisa que Deus faz para nós é dar uma chance. Deus preparou um meio para nos resgatar dessa vã maneira de viver. Amém? E esse ato que Deus criou para resgatar o homem envolve, né, a sua grande misericórdia. Depois eu vou explicar mais para frente, né, sobre a questão da misericórdia, a questão do amor. Então, ele olha para o ser humano naquela situação deplorável, naquela situação horrenda, né, como está dizendo aqui, né, ele passa a ver, Paulo passa a escrever os atos divinos de amor e misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Então, a misericórdia de Deus, né, e o amor de Deus nessa questão é algo tremendo, maravilhoso, certo? Então, agora acho que dá para explicar aqui, né, o que é misericórdia, certo?
nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, né? A misericórdia é um ato de é um ato de misericórdia, implica, né, na compaixão, simpatia para com os indignos, certo? Então, veja bem, vou falar de novo. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para os indignos, tá? A compaixão, na verdade, é Deus sentir o estado de miséria da pessoa e se compadecer dessa pessoa e fazer alguma coisa para essa pessoa. Foi isso que Deus fez. Ele sentiu, né, a nossa miséria, ele sentiu a nossa dor, ele sentiu como estávamos. Então, proporcionou um meio de salvação. Olha só que importante é. E a Bíblia vai dizer para nós que as misericórdias do Senhor, ela não tem fim, tá? Elas são novas cada manhã. Então, aproveite, você que está nos ouvindo, a gente está falando de graça, né? A gente vai ainda explicar o que é graça, mas aproveite esse momento, tá? Em que ainda há tempo, né? De você se arrepender, ainda há tempo de você se salvar. Aceita esse amor divino, aceita esse amor, essa misericórdia que é estendido para a sua vida. Lembro você que um dia isso vai cessar, isso vai acabar um dia, ok? Então, a Bíblia fala sobre a misericórdia e o grande amor divino, né? E quando nós falamos de amor, a gente sabe que no grego existem 3 palavras que definem amor, tá? Por exemplo, nós temos o amor eros, que é o amor carnal, né? O amor filial, que é o amor fraternal, o amor entre irmãos, tá certo? E o amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus. E quando a gente fala de amor ágape aqui, ele pode simbolizar, ele pode significar 3 coisas aqui. Primeiro, é o amor que se doa, tá? É o amor incondicional e o amor que se entrega, tá bom? Então, é dentro desse contexto aqui que a gente aprende o verdadeiro significado da palavra amor. É o amor incondicional. O que é o amor incondicional? É o amor sem esperar nada em troca, certo? Quando nós fazemos, às vezes, alguma coisa boa para alguém, às vezes a pessoa faz esperando receber em troca. Mas o amor ágape, o amor incondicional, é aquele amor sem esperar nada em troca. João, capítulo 3, verso 16, diz assim, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amor e misericórdia, elas estão ligadas entre si, e é o processo pelo qual Deus escolheu. Unindo essas 2 frases, a gente vai encontrar a graça aí, certo? Amém. Outro tópico aí? A Vai. salvação das obras? Sim, tá. Então, meus amados, no tópico 2 nós aprendemos aqui, né, que o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Olha para vocês verem, né? Que o pastor também falou, aproveita aí porque as misericórdias de Deus se renovam todos os dias, né, pastor? Glória a Deus. Agora nós vamos entrar no tópico 3 aqui, que vai falar a salvação não vem das obras, tá? Pastor, aqui está dizendo em Efésios do capítulo 2, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa graça como meio de salvação e Glória a também Deus. que obras como evidências de salvação. Glória a Deus. Lembrando que já estamos aí na parte final do nosso estudo, quando nós transmitindo a aula aqui, né, através da live, pela internet, é praticamente um resumo. Por isso que nós fazemos nós encontramos um meio de fazer esse estudo em perguntas e respostas, para que não fique maçante, né, e não tome muito tempo. A gente sabe que tem muitas pessoas que
às vezes não tem condições, às vezes não tem paciência para ficar na frente de um vídeo assistindo, tá? Então, partindo aí para o nosso encerramento, nós vamos estar falando dessa maravilhosa salvação, né, que não vem das obras. Então, a graça, né, como meio de salvação, ela inclui a libertação da morte, certo? Da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Olha só como é importante, né, a obra da salvação. Então, marca aí com a canetinha aí, tá? Ela inclui, ela nos liberta da morte, ela nos liberta da escravidão do pecado, tá? E da ira vindoura, tá certo? E, ao mesmo tempo, permite o salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios. Então, não é só a questão da salvação em si, da libertação, mas a gente desfruta de todas as bênçãos espirituais que, na verdade, a pessoa, quando está morta no pecado e na ofensa, ela não goza desses privilégios, dessas bênçãos espirituais, tá ok? Então, Né, portanto, a pastor? salvação... Pois não, pode falar. Nós desfrutamos de tudo que Jesus conquistou por nós, não é mesmo? Sim, Tudo que sim, ele com conquistou, nós certeza. desfrutamos disso daí. Exatamente. Inclusive, tem uma parábola, né, uma ilustração de que um rapaz, uma vez, ele queria conhecer o mundo, ele queria viajar o mundo. E sabendo que tem esses cruzeiros, né, que faz viagem para o mundo inteiro, ele consultou o preço da passagem e, a partir daquele momento, ele começou a trabalhar, ganhar, e juntar dinheiro para ver se conseguia pagar a passagem, porque ele queria conhecer o mundo. E devido ao tempo de muito trabalho, economizando, ele somou a quantia da passagem, foi lá, pagou a passagem e foi conhecer o mundo. Aí ele entrou dentro do navio, né? E ele se assentou, se acomodou, beleza. E foi chegando a hora do almoço, ele ficou com fome. Chegou a hora do café, ele estava com fome, ele viu o pessoal comendo, se alimentando, certo? E aí ele percebeu, ele falou assim, meu Deus, eu não pensei nisso. Eu trabalhei bastante, guardei dinheiro só para pagar a passagem e agora eu não tenho o que comer aqui dentro. E chegou uma hora que ele não aguentava mais de fome, ele foi lá, falou com o comandante, falou o seguinte, explicou a situação para ele, né? Ó, passou assim e tal, e fala o seguinte, deixa eu comer aí, depois eu ajudo a lavar a louça, lavar prato. Eu disse, não, rapaz, que isso? Você, quando pagou a passagem, tudo isso já estava incluso. Alimentação, você pode desfrutar de tudo que tem aqui no navio, porque na compra da passagem já está incluído. Então ele estava sofrendo. E às vezes é assim, a pessoa ela aceita Cristo como Salvador, ela tem que saber que existem, né, as bênçãos espirituais que estão preparadas, ela tem direito disso. Eu gosto muito daquela Amém. passagem do filho pródigo, né, que quando ele volta para casa, o irmão do filho pródigo falou assim, pai, eu estou aqui com o senhor tanto tempo, né, o senhor nunca matou para mim um bezerro, agora para esse rapaz que está desviado aí, que gastou tudo o dinheiro do senhor fez um banquete para esse filho, você não sabe, tudo isso que eu tenho é seu. Amém, irmãos? Então, É, a pessoa, quando aceita Cristo como Salvador, ela não é só liberta da morte, da escravidão, mas ela começa agora a gozar desse privilégio, amém, das bênçãos espirituais. Que maravilha. Amém, meu querido? começa a desfrutar. Amém. Isso. Então, portanto, a salvação, né, é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, certo? E aí, ele está explicando a graça, né? A graça é uma tradução do grego, certo? Que significa charis, e significa o favor merecido, tá? Ela mostra a iniciativa para tornar possível a salvação que veio da parte de Deus e não de nós. Então, olha só, a graça é um favor imerecido. Eu sempre digo que é um presente de Deus proporcionado para nós, que dá, na verdade, o início da salvação. Isso vem de Deus, não parte de nós, certo? Essa iniciativa veio de Deus, foi Deus que nos escolheu salvar. Ele diz assim na sua palavra, né? Não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Amém, irmão? Então, o processo da graça foi algo que partiu de Deus. Maravilha? E Amém. Maravilha mesmo. dentro desse propósito, o ser humano é livre. Olha só, preste atenção nisso.
Preste muita atenção, isso aqui é muito importante, que chamar a atenção para agora que você está fazendo aí, e preste atenção nisso, olha só. E dentro desse propósito, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, a salvação ou a perdição. Deus preparou para mim e para você, ele elaborou todo um plano de salvação, mas ele deixou a escolha para você fazer. Você escolhe o caminho que você quer seguir. Amém? Deus não criou robôs, ele não programou robôs e deixou, não. Deus criou o homem e colocou nele o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A livre e espontânea vontade de escolha. Existem dois caminhos, certo? O da salvação e o da perdição. Deus elaborou o plano de salvação, deixou tudo preparado. Agora, para você ser salvo, você tem que escolher. E você que está me assistindo aí, não sei se você está em dúvida ou você não tomou essa decisão ainda, quem sabe hoje, né, Dia das Mães aí, reunido com famílias, é o dia que Deus escolheu para trazer para você, para sua casa, a salvação. É uma escolha, escolher Amém. a quem se vai. Amém? Então, a graça é isso aí. Amém? Acho que finalizando agora aí, né, a obra como evidência da salvação. Sim. Eu só queria colocar uma coisa, né, pastor? Que pela graça nós fomos resgatados da morte para a vida. Olha para você ver, Glória a né? Deus. E só Deus mesmo, porque se você faz uma coisa contra o seu irmão, contra as pessoas aí no mundo, é muito difícil a pessoa, né, ter esse amor que nem Deus tem, né? Amém, glória a Deus. E Então, para finalizar, e agora as obras como as evidências de salvação. glória a Deus. Então, vamos lá, meus irmãos. Você quer fazer algum comentário aqui? Amém? Não, pastor. Não? Amém. Então, há obras como evidência da salvação. Olha só que interessante. Isso aqui é muito importante também, gente, tá? Olha, aqui Paulo usa duas negações para endossar, né, a origem da salvação. Olha só o que ele diz. A primeira, a expressão é: isso não vem de vós, certo? Trata da salvação pela graça que provém de Deus. Já falei, isso vem de Deus, não vem do ser humano nenhum. A segunda negativa é: ele ratifica que a salvação não vem das obras, certo? E essas informações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Amém? Então, ele diz assim, que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem de vós, é dom de Deus, tá? Então, por que é importante destacar isso aqui? Porque a pessoa acha, algumas pessoas acham, porque existem algumas doutrinas antibíblicas que ensinam que é uma possibilidade de salvação só fazendo obras, tá? Então, por isso que tem pessoas que ela ajuda um, ajuda o outro, e a salvação não é só por ser uma pessoa boa, só por ajudar alguém. Isso é necessário, isso faz parte, sim, de quem já é salvo, ele pratica essas coisas, tá? Então, eu quero te orientar, existem algumas doutrinas antibíblicas, tá? Que ensinam a salvação só por obras. Por isso que Jesus, na sua palavra, já nos orienta. Ela não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o homem não emprega nenhum esforço, certo? Eu fico impressionado que algumas doutrinas, eles criam meios assim, bem grosseiros, né? A pessoa, alguns tipos de sacrifício, né? Pessoas que caminham quilômetros de distância a pé, se sacrificando, tem aquelas seitas que retalham os corpos ali, porque eles querem que fazer com que os seus corpos sofram ali, porque eles acham que isso vai levá-los a perto de Deus. Não, irmão, nada disso é preciso. Amém? Salvação é algo de graça. Você não precisa andar a pé, você não precisa cumprir promessas. Sabe o que Jesus quer? É só um coração quebrantado e contrito. Pastor, o que eu preciso fazer? É só simples, fazer: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Amém? Então, é isso que eu quero deixar destacar. Então, e aí, né, partindo aí para a conclusão, tá, se você quiser fazer a conclusão aí, deixo com você, tá bom? Não, eu só queria colocar, né, que nem o senhor falou, né, Deus nos oferece de graça. Em Isaías 55, né, ele fala, ó,
Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro, sem preço, o vinho e o leite. Então, né, pastor, Deus nos oferece gratuitamente o alimento que nutre nossas almas. Gratuitamente ele oferece salvação, ele não quer nada em troca. Ele só quer que você se confesse, né? Que o Senhor Jesus Cristo é o único suficiente Salvador das nossas vidas. Glória a Deus. Então, Wellington, eu estava pensando agora de manhã que Deus tocou no meu coração, a gente podia até aí, né, dentro desse tema muito importante, gravar uma entrevista para você dar o seu testemunho, né, como é que Deus, né, trabalhou na sua vida, na minha vida. A gente pode criar umas lives assim, mostrando como Deus, né, ele é poderoso, ainda continua salvando e resgatando vidas em nome de Jesus, tá bom? Mas a gente se assenta aí e Amém. se organiza Sim. para isso, beleza? Tá bom, pastor. Vamos sim. Então, para finalizar o tópico 3, né? A salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, tá, meus amados? As obras, vou reforçar de novo. As obras não são o meio, mas o resultado de nossa salvação. Nós Glória a Deus. fazemos obras porque nós somos salvos. Nós temos o amor de Cristo. Por isso nós fazemos boas obras, né, pastor? Sim, É, exatamente. nós Fazemos obra porque somos salvos. Nós não somos fazemos salvos. obra para ser salvos. Nós o É, fazemos porque já somos salvos. Então, isso é um fruto, né, do sim. cristão, envolvido pelo amor, pela graça divina. Então, a gente entende que a gente faz isso porque já somos salvos, certo? Não para ser salvos. Bem colocado aí. Tá. Então, meus amados, eu queria também deixar aqui para os irmãos que a palavra de Deus revela que fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina. Por ela fomos perdoados e salvos da condenação eterna. Assim, em Cristo Jesus, recebemos o direito à vida eterna, tá? E para fechar agora a conclusão mesmo aqui da lição, eu vou ler a conclusão do livro aqui. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna, por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nós tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independentemente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus nosso Pai. Mateus 5,16. Foi o que eu falei, né? A partir da nossa salvação, passamos a praticar boas obras. Nós não fazemos as obras para ser salvo, né? Que nem o senhor Glória a colocou Deus. agora. Então, Então, meus amados, eu queria deixar aqui para os irmãos aqui, ó, leiam a Bíblia. A Bíblia é, né, o Evangelho, a palavra de Deus é um convite, né? Ela ensina nós vivemos aqui na Terra e nos leva para o céu, tá? E pode terminar agora, eu passo a palavra para o pastor. amém. Eu quero agradecer a atenção de todos, né? Agradecer o irmão Wellington. O Wellington, nosso diácono na igreja, né, juntamente com a sua esposa Valéria, são oficiais da igreja que trabalham um trabalho assíduos na obra, né? O Ed, para quem não sabe, aí, daqui a uns dias vai se tornar um professor de teologia, né? Está aí cursando Amém. o IPAD, né? E um grande homem de Deus. Então, agradeço aí você, sua família, tá bom? Amém, pastor. Agradeço aos ouvintes aí, né? Que estão assistindo, que vão assistir o nosso vídeo, que fique essa palavra de incentivo, de consolo para a sua vida. Semana que vem, né? Estaremos estudando a lição de número 6 e a gente vai ver se faz dessa forma, vai na igreja e a gente vai ainda passar essas informações para os irmãos. Então, eu agradeço a sua atenção, Deus abençoe sua vida. Hoje, logo mais à noite, estaremos reunidos no templo, né, para fazermos ali mais uma live para transmitir o nosso culto, certo? E já deixo aí o convite também às 18 horas para que você possa estar dentro conosco ali. Fique na paz, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Ah, o nosso lema, né, pastor? Vitória, poder e Poder glória. e glória. Maravilha tremenda. Você quiser fazer que nem quando termina o jornal, né? Apaga as luzes ali. Não, é que nem o bispo e o pastor Samuel. Terminado. Terminado. Tá certo, né? Fica na paz aí. Paz, tchau.